Eu não esperava. Mas eu estava em propósito aquele dia. E Deus tem os seus mistérios, tem um modo de agir que a gente não entende. E a reunião aqui aos sábados, irmãos, quem não vem, venha, que é uma bênção. São encontros não de mulheres, mas encontros de presença do Espírito Santo. Porque eu saí, como eu falei com a irmã, são momentos que me impactaram de uma tal forma que eu levei a presença para casa. Não foi só aqui, mas foi o caminhar com a presença. Então, desde o último sábado, eu abri a palavra e falei assim: se a irmã quer falar até alguma coisa que queira falar. Eu tinha meditado numa palavra, mas aprove o Senhor fazer um modo diferente no último sábado. E eu falei assim: já que é culto das mulheres, vamos falar sobre Abigail, né? Eu pensei. E fui falar assim, fui orar antes e abri a palavra e o Senhor colocou justo a palavra que eu tinha já meditado para sábado passado, que é Esther. E eu falei: meu Deus, eu vou falar o que de Esther? Então eu fui mastigando a palavra para poder entender o que Deus quer. Eu quero te dizer nessa noite que o improvável se torna provável na presença do Senhor. Porque nós olhamos para aquela mulher que era órfã, foi acolhida. Glória a Deus. E foi acolhida. E no seu propósito, você não imaginava que teria aquele desfecho. Porque às vezes quando a gente entra na casa do Senhor, eu já vou ler a palavra, às vezes a gente entra na casa do Senhor, a gente fala assim: eu vim, mas eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada porque eu não tenho condições. Então, imagine uma mulher que não tinha nada para se tornar rainha, se torna rainha e ainda tem a incumbência de, por algum momento, colocar sua vida em risco. De qualquer jeito, a vida dela já estava em risco. Porque veio um edito que era para matar todos os judeus. Seu primo pediu para que ela não falasse a linhagem dela. E ela se calou por um momento. Mas há momento de calar e há momento de falar. E chegou o tempo de falar. Então vamos meditar na palavra do Senhor, Esther 9, 25. Aleluia. Glória a Deus. Deus vem impactar vocês como impactou a vida de todos aqueles judeus que haviam sentença de morte. E aonde houve morte, se transformou em vida e alegria e festa. Foi marcado um momento de festa, onde teria luto, houve vitória. Aleluia. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele, por cartas, que seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pela que enforcaram a ele e seus filhos. Aleluia. Amém. Obrigada, irmã. Estamos falando de uma vida de uma pessoa que, como muitos aqui, hoje tem poucas pessoas, mas pode você conhecer alguém que você olha e medita na vida daquela pessoa e fala assim: poxa, que virá daquela pessoa? O que será dela? Qual o propósito? Então, na nossa própria vida, quantas vezes eu me peguei pensando assim: o que será de mim? Será que essa luta que eu estou passando vai passar? Será que tudo que eu vivenciei vai mudar? Será que eu vou permanecer sempre neste lugar? Porque houve uma perda. Se houve uma perda, houve um sofrimento. Ela perdeu os pais. Quando eu perdi meu pai, para mim foi um alívio. Se me perdoe falar isso, meu pai, ele me espancava, ele não me batia, não, ele me espancava. Ele só não batia na mão porque ele falava que eu tinha que estudar.
passei por alguma situação, estou falando de pai nem nada, mas ela também pode ter passado por uma situação difícil. Cada um de nós, pode ser mulher ou homem, passando por uma situação que a gente para e pensa, será que vai mudar? Será que a minha história terminou aqui? Será que eu vou conseguir ver o amanhã? E a gente para e pensa, poxa, Jesus já fez tanta promessa, o Senhor já falou tantas vezes que iria mudar o quadro, mas eu só vejo porta fechada. Naquela hora, quando ela foi acolhida, eu imagino quando ela foi designada para poder estar entre as mulheres, para poder encontrar o rei, mais uma vez ela teve que manter a distância. Ela tinha referência de pai e mãe, agora tem a referência do primo, e agora estou sozinha de novo, em um ambiente que eu não conheço. Quantas vezes o Senhor permite você passar por um ambiente que você não conhece, para te mostrar que você não está só na caminhada? Quantas vezes nós olhamos e falamos, Senhor, de novo? De novo isso, Senhor? Mas por que, Senhor, estou passando por isso de novo? Mais uma ausência, mais uma solidão, porque não é solidão, é a experiência de Deus. Às vezes a nossa solidão, que a gente achamos que nós estamos só, é a experiência de Deus. Sabe uma coisa que aconteceu? Eu gosto muito de pregar falando o que acontece comigo, porque eu gosto de ouvir a experiência das pessoas também, que aquilo me engrandece. E muitas experiências que eu ouvi, eu falei, Senhor, o Senhor fez, não quero por inveja não, mas se o Senhor fez naquela pessoa, eu também quero sentir o que ela está sentindo. Eu quero receber algo também da parte do Senhor, para cada vez mais eu tenha certeza que o Senhor está comigo. Embora que Ele nunca nos abandona. Mas às vezes no momento a gente acha que estamos só. Então muitas das vezes eu falava com Deus, no início da minha conversão eu falei com Deus assim, entrei numa igreja, vi todo mundo chorando, buscando a face do Senhor, culto jovem, coisa linda, o jovem adorando. Meu Deus, que coisa maravilhosa, mas por que eles choram tanto? Esses jovens só sabem chorar. O Senhor está neste lugar. Se eu falar para vocês que o Senhor está neste lugar, vocês creem? Amém. Mas eles se derramavam. Aleluia. Eles se derretiam na presença do Senhor. Eles se jogavam no chão e falavam, Senhor, Tu está presente aqui. E eu olhava assim. Mas será que sou eu que não estou ouvindo? Porque muitas vezes nós estamos dentro daquele Senhor e não estamos ouvindo. O Senhor está sentado do teu lado. Às vezes está te abraçando, te consolando e você não está vendo. Já vou voltar para você. E após ouvir muito isso, tentar ajudar uma menina que estava de joelho, eu falei, se o Senhor estiver aqui, eu quero sentir. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que sentir a presença dEle. Não adianta marcar um encontro apenas, como a gente faz. Ô irmão Márcio, está um horário, eu vou passar lá, vou falar com você com a irmã Kátia. Eu estou marcando encontros só apenas para conversar. Mas quando nós marcamos com Deus, marcamos propósito. E aquele propósito foi acontecido naquele dia. Quando eu falei para Deus, se o Senhor está aqui, eu quero sentir. Pastor Cristiano veio com um vento tão forte que quase me derrubou em cima da cadeira. E eu fiquei pensando assim, foi o ventilador, foi a porta. Incrível que a porta estava fechada, que a igreja estava construída por fora. Dentro da igreja estava completa, mas ele estava aumentando, então ele fechou tudo para construir por fora. E eu falei com ele na minha cabeça e pedi de novo mais uma vez um sinal, e o Senhor dessa vez conseguiu me derrubar na cadeira. E eu falei assim, Deus está aqui. Agora imagine Esther sozinha e o seu tio pedindo para ela, vá ao encontro do rei, fale com ele. Mostrou o edito, enviou alguém para mostrar o edito para ela, que a sentença era
você para orar, capacitou você para clamar, porque intimidade você tem quando você tem relacionamento, é chamar Deus para perto. Agora imagine uma mulher, estou passando por uma situação desesperadora. Primeiro eu vejo alguém que eu amo, tão transtornado, fico sabendo que ele está, rasgou suas vestes, ele está pedindo ajuda, socorro ao Senhor. E muitas das vezes nós estamos assim, nós rasgamos nossas vestes e queremos, Senhor, envia um auxílio, envia uma resposta, porque tudo aparece na minha frente dizendo que eu não vou conseguir. E eu quero te dizer nessa noite, como o Dia Internacional das Mulheres, como já foi dito aqui, não sei se foi o pastor ou o irmão Márcio que falou que o Dia das Mulheres é todo. Concordo, irmãos. Todos os dias são dias internacionais de mulheres, porque somos guerreiras que levantamos cedo, que fazemos café, que cuidamos de filho, que pode ficar doente, mas está correndo atrás, fazendo isso, fazendo aquilo outro, tem que ir em tal lugar, você fica pensando, como é que eu vou fazer isso, aquilo outro, o tempo curto, parece que aqui o nosso tempo é menor. Mas nós não estamos só. Eu quero te falar nessa noite, você não está só, porque Deus está 24 horas cuidando de você. Às vezes nós passamos por situações e paramos para pensar, que livramento, caramba, que coisa, quase eu bati, quase eu fui atropelado, quase aconteceu, porque Deus estava contigo na caminhada. Então, hoje, quem dela foi falar no meu grupo, tem uma família lutada. E a gente fica pensando, poxa, Senhor, mas por que tu não guardou? Por que tu permitiu? Às vezes tem situações que acontecem que são propósitos de Deus. Aí, como lembra que eu falei no início, poxa, meu pai morreu. E eu falei, graças a Deus. Porque eu lembro da vez que ele tentou me estrangular. E eu fico pensando assim, houve um propósito. Porque hoje nem eu e minha mãe estaríamos vivas. Então a gente para pensar, às vezes alguém sendo para ser chamada a atenção. Porque Esther poderia estar acomodada na situação, naquela rotina que nós falamos, que eu falei ainda agora, cuidando de casa, os afazeres, cuidando de tudo, e não tomando a atitude que foi chamada. Você foi chamada para fazer algo diferente, e muitas das vezes nós temos medo de fazer, medo de simplesmente de fazer isso aqui, ó. Dá o primeiro passo. A gente olha assim, eu não consigo e não sou capaz. Vou botar até o exemplo da igreja, né? Tem o irmão Márcio para fazer, tem o pastor Cristiano, tem a irmã Cátia, para que eu? Você, porque Deus chamou você para fazer, e eu não posso fazer em teu lugar. Ele chamou Esther para ser, então ninguém poderia estar no lugar de Esther. Eu achei interessante quando eu li que a Esther caiu na graça de todos. Porque quando Deus quer fazer e usar você, você vai ser algo diferente no meio de todos. Todos podem estar indo no meio de uma situação e você no meio de não fazer nada, que ela não precisou fazer nada. Ela foi agraciada. Ó, toma esse caminho, faz assim. Quando você for encontrar o rei, você leva isso. Você não te preocupa com o que você vai falar, o que você vai fazer, porque quem vai falar não é você, é Deus que vai te usar. Se eu falar para vocês que o Montemide está aqui em cima, eu não sei nem quantos anos eu tenho na igreja, mas as minhas filhas, toda vez que me chamam para pregar, eu passo o dia nervosa. O que eu vou dizer? O que eu vou falar? Senhor, eu não quero falar nada de mim, Senhor, tu me conhece, Senhor. Mas isso é normal, porque nós temos que viver a dependência de Deus. E quando nós vivemos na dependência de Deus, a gente, quando vai abrir a boca, não é nós que falamos,
Vou repetindo o que aconteceu no culto de sábado. Eu conheço a Kelly há pouco tempo, pela outra igreja, e eu via uma mulher de Deus orando com ousadia. Aleluia. Então nós temos que essa ousadia. Você acha que foi só agora, no sábado, que aconteceu com a Kelly? Ou essa ousadia estava sempre dentro dela, precisando só? Kátia, às vezes nós olhamos e dizemos: se eu falar não vai entender, não vai querer nem ouvir. E às vezes aquele dia, naquele exato momento, a pessoa está aqui precisando ouvir a sua voz. E a gente está tão acostumada: ele é ateu, ele não gosta. Quantas imagens tem em cima da mesa dele? Estou te dando um exemplo, tá? Então você não quer falar porque ele não vai te ouvir, mas naquele dia Deus já preparou o ouvido dele para te ouvir. Porque não é você que vai falar com ele, mas sim o Espírito Santo que vai tocar. Quantas vezes, não sei se todos nasceram no lar evangélico, eu não nasci. Eu tinha um primo que falava que ia me levar carregado para a igreja. Eu falei: eu paro de olhar na tua cara se você me levar para alguma igreja. Até que eu pedi: será que ninguém vai me chamar para ir? Eu precisava de uma palavra, meu Márcio. E eu cheguei: ninguém vai perguntar se eu quero me batizar? Tem vidas carentes necessitando de você. Aquela mulher tinha tudo para não fazer nada, como muitas vezes nós fazemos. Não fazemos nada porque temos medo. Mas hoje eu quero te dizer: mulher, você é especial. Você é especial. Às vezes nós olhamos a situação e falamos: mais um dia eu vou trabalhar, mais um dia a mesma coisa. Mas às vezes Deus está querendo que você ore naquele lugar. Às vezes Deus colocou você em algum lugar para que você venha falar. Mas eu sou tão tímida. Eu faço a minha rotina. Eu não sei o que dizer, mas eu quero te dizer nessa noite: você, quando abrir a tua boca, saiba que não é você que vai dizer, mas é o Espírito Santo que vai te encher. Mas para isso você tem que se preparar. Não vou dizer que você vai de qualquer maneira, não. Mas se Deus quiser te usar hoje, ao sair daqui, você pode ter certeza que você vai chegar, vou lanchar, e vai chegar alguém na tua mesa, às vezes para te servir. E você vai dizer: olha, Jesus te ama. Eu já cheguei em lojas e falei para minha menina: quero te dizer que Jesus te ama muito. E a pessoa saiu do balcão e falou: posso te dar um abraço? Porque há momentos que a gente não entende por que falamos. Mas eu quero te dizer nessa noite: Esther, você foi chamada. Esther, você não veio para ficar parada. Esther, você vai ser rainha sim, mas tu tem propósito. Até que vamos reunir irmão Márcio, pastor, Kátia, Rafael, né? Esqueci o nome. Flaviane, Kelly, Sara, todos nisso. Vamos reunir. Vocês orem por mim, que eu vou orar aqui, que eu vou tomar atitude. Chegou o tempo da atitude. Eu vou. Se ele apontar o certo para mim, bem. Mas se não, se for perecer, se é propósito de Deus eu perecer, amém. Alguém tem coragem de falar para um bandido: você está errado? O salário do pecado é a morte, e o teu caminho leva à perdição. Semana passada eu perdi um primo, que um mês antes, eu estava com um vídeo no celular, ele apanhou muito, aquela pá de pegar areia. Ele apanhou com aquela pá nas costas, na cabeça. E eu estava com o vídeo ali vendo. E cada madeira, e o bandido assim na cabeça dele. Claro que ele fazia coisa errada. O bandido na cabeça dele falando:
compaixão me bateram mais. Oh, Jesus! E do nada, o homem que estava com o revólver na mão falou: para! Deixa ele embora. Jesus! A sentença era de morte, mas aprova o Senhor dar a chance mais uma vez. Para, vai embora. Eu achei engraçado que ele ainda filmou com o revólver na mão. Para de bater nele, eu já falei, para de bater, vai embora. E ele com o revólver apontando assim, mas não tinha coragem de atirar. Porque precisava mais uma vez ouvir. Minha tia nessa semana tinha feito uma campanha de oração e na sexta-feira passada era o último dia da campanha. Sabe quem foi para a igreja? Ele. Hoje eu vou. Se amou e foi com ela. Até reclamar, dizendo: ah, que ficou dormindo no culto. Às vezes está olhando a pessoa de olho fechado, ela está ligada no céu pedindo perdão. Não sei como é que foi aquele momento. Sábado, mataram ele. Às vezes eu preciso de uma palavra. Uma palavra que a gente guarda. Uma atitude que a gente se prende. E eu achei tão lindo a avó dele, a firmeza, porque ela sabe que combateu um bom combate. Todos os momentos, orando, pedindo. E o último momento, que a recordação que ela tem dele foi indo para a casa do Senhor. Uma palavra, Cátia. E nós estamos com medo de falar. Sabe quantas vidas estão perecendo porque a gente tem medo? Você acha que Esther não teve medo? Ela mesmo falou: o rei faz 30 dias que ele me chama. E tem um decreto, por causa de Vasti, houve um decreto. Se ele chamar, se ele não chamar, você não pode estar na presença dele, senão vai morrer. A não ser que ele aceite. E assim, às vezes, a gente acha que se falar, vai levar uma bronca, vai levar uns poucos. Vai falar, está pensando que você é quem? É santarrão? Você é melhor do que eu? Quer dizer que eu vou para o inferno? Não. Mas tem um dia que Deus vai usar você para falar. E nós temos medo, porque a gente vê totalmente aquela vida errada e acha que não vai ouvir, não vai receber. Eu quero te dizer nessa noite: você é canal de bênção para vidas, e vidas necessitam ouvir a tua voz. Mas como é que Deus, como é que as vidas vão ouvir a tua voz se você está claro? Eu achei legal a passagem que mais me chamou a atenção foi que Amã estava incomodado por um homem não se curvar para ele. Ele queria a glória. E mais do que eu queria, a presença. Então, quando você quer a glória e você esquece da presença, tudo que você projeta perece. Mas quando você busca a presença, até a sentença de morte é mudada. E quando ele intentou com a vida daquele homem, agora imagina, hoje eu vou, em nome de Jesus, não vai acontecer. Alguém está vigiando você o tempo todo. E programa: hoje eu vou assaltar ele. Mas no caminho, gente, eu estou acontecendo. No caminho, aquele que está indo até você, ele cai durinho no chão. E você até ouve: gente, alguém passou mal, infartou, morreu. É o que aconteceu? Que a gente não entende o mistério de Deus. Porque ai daquele que tocar no escolhido de Deus. Minha mãe teve aquela intenção: hoje eu mato ele. Hoje eu vou falar. Tem uma forca já preparada.
eu vou falar com o rei e vou matá-lo. E o mais lindo que acontece, Senhor, incomoda o rei a noite toda. Não vai dormir, porque eu preciso dar livramento a alguém. Se for necessário dar livramento a alguém, eu vou incomodar até aquele juiz que não quer nada com você. Mas aquele juiz não vai entender nada até chegar até você e dizer: fala o que você quer falar comigo, que eu não aguento mais. Eu estou a noite toda, não consigo dormir, porque tem você na minha mente. Eu não consigo descansar. Então fala o que você quer falar comigo. Porque Deus faz isso. E o rei não conseguiu nem descansar, porque havia uma sentença de morte. Peraí, eu vou chegar lá, vou falar que o cara que não cumpre seu edito, que era para fazer toda vez que eu passar, porque eu sou o segundo do rei, então toda vez que eu passar, todo mundo tem que se curvar, ele não se curva, então eu estou indo com autoridade, falar que ele tem que merecer. E ele não vai ser contra, porque era uma ordem, está indo contra a ordem. O que eu fiz para honrar essa pessoa que me deu o livramento de morte? O que eu fiz para fazer que essa pessoa... Ah, não? Eu tenho que fazer alguma coisa. E o legal é que ele usa aquele que estava tentando matá-lo. O que você faz com quem quer honrar? A gente deve, o rei deve honrar. Ah, coloca umas festas diferentes, põe uma coroa, pega o teu cavalo, põe tudo e chega alguém falando: é esse modo quando Deus quer honrar. É mesmo? Rafael, então faz isso que o Rafael queria. Mas Rafael, eu estou na fila primeiro, porque Rafael vai na minha frente. Porque Deus faz que quando Ele quer honrar, Ele usa até aquele que te persegue para honrar você. Então tem momentos que a gente não entende. Aquele que nos persegue, quando chega para a gente para fazer alguma coisa de boa, a gente até fala assim: será que isso é para mim mesmo? Ou estão fazendo laço para mim? Mas é Deus honrando. Hoje eu quero te dizer, por causa da sua caminhada, o seu passo Deus honra. Por causa da sua atitude, Deus vai honrar. Por causa da sua fé, Deus vai movimentar. E por causa da atitude de Esther, recebeu. Vou preparar um banquete. Eu vou te honrar. Poxa, Esther quer me honrar, a rainha está querendo me honrar. Mal sabia ele que era sentença de morte, porque a forca que ele preparou para Mardoqueu era essa mesma forca que ele ia morrer. Quantas vezes prepara o fogo para cada um de nós, quantas vezes prepara um laço para nos destruir, e é nesse laço que a pessoa cai. São fofocas que são inventadas, são palavras que são lançadas, e você acha que a pessoa está assim do teu lado, está perecendo, você nem, puxa, mas eu vou ter que orar, mas o Senhor fala nessa noite, por esse nem ore, porque eu não vou ouvir. Tem coisas que eles não devem nem orar, porque é permissão de Deus, mas Deus é ruim não, porque Deus conhece e entende o coração de cada um aqui. Eu posso falar para você que eu sou boazinha, fazer coisas boas, você achar que eu sou boa, mas Deus sabe o que passa dentro de mim, o que eu quero, o que eu projeto. Porque o corpo não diz o que a alma está ligada no céu. Só o Senhor sabe o intento de cada um e sabe o que vai fazer por cada um de vocês. E Esther tomou atitude. A Esther tomou aquela atitude que era para ter sido desde o começo. Embora que ela relutou no começo, mas Deus foi tão lindo que poderia ter pesado, né? Que Deus, quando manda você fazer, você fica relutando. Ele pode falar uma atenção também. O pai não chama atenção no filho. Eu chamo atenção das minhas filhas quando eu falo: vai, você não vai. Por que não? Deus poderia fazer a mesma coisa, mas pela misericórdia do Senhor, aprova o tempo certo. O tempo certo chegou na nossa vida. O tempo certo de receber da parte de Deus a autoridade. O tempo certo de entender o
propósito, o tempo certo de caminhar no modo que Deus quer, o tempo certo de dizer: Senhor, me diga o que tu queres que eu faça. Porque hoje eu não vivo, vive o Senhor em mim. Eu caminho porque tu tem me dado autoridade para caminhar e entendimento. Existem duas passagens na Bíblia que eu achei interessante, que o rei fala assim: se você me quiser, eu te dou a metade do meu reino. E ela poderia ter dito: eu quero, né? Mas esse seria para ela e as vidas que precisavam da atitude dela. A metade do reino iria salvar sua própria vida? A gente não sabe o propósito. Quando o primo dela fala com ela que de repente é por causa disso Deus colocou você aí, de repente é por causa disso você está nesse lugar, e chegou o tempo da vitória. Sabe que você pedir a sua própria vida? Me dá a minha própria vida. Me dá a minha própria vida. Porque tem alguém tentando tirar a minha vida. Tanto do teu lado tentando tirar a tua vida. Mas o Senhor sabe quem é você. Então nessa noite eu quero te dizer: Deus está contigo na caminhada, você não está só. Deus usou você para ser instrumento. Deus usou você para falar. Deus usou você para profetizar. E se você tiver temor, vidas vão perecer às vezes, porque nós estamos com medo. Não é temor não, medo de dizer: Jesus vai te salvar, a tua casa vai ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Aonde você estiver, você vai ver o propósito do Senhor. Deus quer fazer um milagre. São vidas que estão morrendo e hoje em dia a gente não vê mais os sinais. A gente tem que ver os sinais. Nós temos que dizer: levanta. E é pela autoridade do Senhor: levanta. E hoje em dia a gente não vê. Porque eu vou pedir para curar uma dor de cabeça. Para quem eu vou pedir isso? Deus cura. Porque eu vou pedir para ele levantar de uma cadeira. Deus levanta. Mas a gente não crê. Sabe o que não está acontecendo? É que a gente não crê que Deus faz.